Alerta! Ponto de Cultura La Integração e Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. A apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Programa História em Pauta número 40, edição 40. Nesta sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Falta só 60 programas 60 para chegar ao 100. Aqui do meu lado, o companheiro Rafael Freitas, que vai dar a sua saudação. Boa tarde. E o nosso convidado, o companheiro Ezequiel, lá da Ocupação 20 de Novembro e parte integrante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Web ouvintes? Web ouvintes, corrigindo web ouvintes, então. Estamos aí para dar uma conversada um pouco, né, sobre essa questão aí da nossa vida cotidiana na cidade. E o que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia? Então, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ele é uma organização hoje, né, de representação em 18 estados, hoje na Confederação, e tem hoje aqui no Rio Grande do Sul, está organizado em 30 municípios, que tem como sua pauta principal, né, o seu eixo de luta, a questão da reforma urbana, né, essa questão da pauta da formatação do modelo de cidade, que se quer, né, e também tem como principais protagonistas, né, um público aí que está em torno aí de uma galera de 20 a 29 anos, 30 anos, que tem um perfil aí muito, né, incidente nas periferias e nas regiões mais intermediárias da cidade, né. E Ezequiel, como é que surgiu esse movimento? Então, o movimento, na realidade, ele surge fruto também da provocação do êxodo, né, na década final de 70 para 80, a questão do debate também do período da ditadura, e, por consequência, começava também aí uma crítica muito pesada em relação ao processo de favelização no país, né, e aonde começava também a ter vários movimentos do ponto de vista local, e que nesse mesmo momento se teve algumas personalidades, algumas pessoas que, né, pensaram também que era importante se construir um movimento de caráter nacional, particular um pouco mais as pautas gerais e fazer um enfrentamento em relação à questão, né, do governo nacional, governo federal e tal. E para isso era necessário ter, no mínimo, uma estrutura mais organizativa para apresentar uma pauta mais única e muito mais forte também naquele período, que era um período aí saída de ditadura e com enfrentamento uma criminalização muito pesada em relação a qualquer tipo de crítica do ponto de vista que fosse contra, né, quem estava naquele momento governando. Mas surgiu em que estado? Ele surge, né, no Maranhão, né, numa conversa onde tinha a participação da CNBB, tinha alguns pensadores que também ajudaram a construir o processo também do próprio MST, né, então tinha uma relação com a pastoral, né, e tinha também outros setores de sindicatos, grupos que ajudaram a organizar na época a NAMPOS, e é nesse sentido, então, que ele acabou tendo essa importância de organização, assim, para continuar essa questão de planejar, né, essa questão da luta mais subsequente depois, assim. E qual foi a primeira ação desse movimento aqui no Rio Grande do Sul? Então, a primeira ação que a gente acaba tendo mais forte como registro, assim, né, a gente tem a questão de Santa Maria, né, a ocupação de Santa Marta, em Santa Maria, ao mesmo tempo que foi muito próximo, assim, né, a questão das ocupações, a questão de Rio Grande, também a cidade de Rio Grande, né. Em Porto Alegre ele acaba insurgindo mais forte na Restinga, né, até porque Restinga ele teve dentro daquele processo da época da ditadura do remover para promover, né, onde tinha as comunidades do entorno da cidade de Porto Alegre, Cidade Baixa, né, ali perto dos açorianos, e que foram, né, removidas primeiro para próximo lá a Coab, e depois
mais adiante foram alocados lá na Restinga, e aí surgiu a Restinga, inclusive, por um erro do motorista do caminhão, que foi remover as pessoas, que era para largar numa área de desapropriação da Lomba do Pinheiro, e acabaram largando na Restinga, e aí surgiu a Restinga, né? Então, a história da própria Restinga, ela tem muito forte dentro dessa questão do surgimento do movimento a nível tanto de Brasil como no Rio Grande do Sul, tem uma relação forte. O interessante é que o programa passado a gente fez sobre colônia africana, e um dos temas que a gente abordou foi que essa região da Restinga, muitos daqueles moradores da colônia africana que ficava aqui nos bairros Independência, Bonfim, Perfeito. Rio Branco, foram despejados nessa ideologia do remover para promover, e foram colocados lá na Restinga. Exatamente. Isso é muito perfeito. A gente tem tentado agora dentro do movimento, na verdade, ele, como vários outros, né, ele acaba tendo, se colocando muito nas pautas gerais, né, mas a gente também, para dentro do movimento, a partir de 2006, começamos a provocar um pouco mais essa reflexão sobre a questão do papel, né, da questão da negritude, da questão da racial, e qual era o papel que isso se deu. A gente começou a estudar um pouco mais sobre isso, e a questão da própria debate da territorialidade, como é que se deu essa construção das cidades e tal, e é muito nítido, né? Hoje, se a gente for ver, a maioria do nosso público, ele está na periferia, ele tem uma cor, ou ele é descendente, ou afrodescendente, e ele é reflexo desse processo aí de ter ido para 30, 40 quilômetros dos centros urbanos, né? E isso fica muito forte, e eu acho que a gente tem feito a 20 de novembro, ela traz um pouco desse processo, desta reflexão, né? Não é à toa que hoje a gente pautou essa questão do nome também da ocupação 20 de novembro em relação a isso. É verdade, o nome é bem significativo nessa luta, né? Mas antes de chegar no assunto 20 de novembro, eu quero que tu comente como foi que tu ficou sabendo, como foi que tu entrou no Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e qual é a tua função, tua atividade lá dentro. Certo. Então, na verdade, eu não sou diferente de grande maioria, e hoje cada vez mais forte, assim, de um público novo, de um modelo de família nova, né, que é uma gurizada que, na realidade, acaba tendo uma relação, acaba arrumando uma namorada e tal, e logo daqui um pouco surge um filho, e muitas vezes parte pode se dar ou tanto pelo processo da família estar desestruturada, como não, é uma coisa muito relativa, mas hoje na periferia não é muito fora do normal um jovem com 20, 25 anos ter um filho já. Então eu também sou muito reflexo disso, eu fui pai com 16 para 17 anos, nesse mesmo tempo eu era muito ativo, assim, na comunidade, eu morava no Sarandi, na comunidade onde eu morava lá e tal, onde a gurizada... Um trabalhista lá no Sarandi. Exatamente. João Sati, esse pessoal todo. Perfeito. Aí, nesse momento, a gurizada fez umas prosas de que, tem uma ocupação em tal lugar, que era no IP São Borja, né, do outro lado da avenida lá, da CIS Brasil, e que era importante a gente, eu e tal, daqui um pouco poderia estar indo para lá. Eu disse, mas como é que, né? Não, a gente te ajuda, vou arrumar umas telhas, negócio e tal, e aí fui para essa ocupação. Primeira assembleia que teve era um processo de organização, da organização enquanto associação e tal, eu acabei entrando para 92, 93. Por aí. Na época, inclusive, sempre fiz isso, né? Na época era o diretor do DEMAB, era o Hélio Corbellini, na época. Então, e logo depois teve um período de eleição, acho que foi, se eu não me engano, acho que era Tarso Genro, que estaria sendo candidato pelo Partido dos Trabalhadores e tal. Mas assim, e ali acabei me envolvendo, assumindo um papel como secretário da ocupação, né? Eu não me esqueço nunca, na verdade, quem me ajudou e me auxiliou muito nesse processo foi Ana Godoy, né? Que ela era uma senhora e tal, e acabou me adotando nesse processo aí de aprendizado em relação a essa questão mais de organização da burocracia mais interna, né, de uma ocupação. Depois disso, hoje, na verdade, em relação à questão de qual é o meu papel, né, hoje no movimento eu acompanho a questão do debate de
criação ou busca de alternativas para a sustentabilidade dos nossos militantes e tal no movimento, né? Então, acabo também acompanhando muito o debate dos projetos das nossas cooperativas, dos trabalhos que a gente faz, né? Buscar alternativa de geração de renda, trabalhar e buscar o fortalecimento dessa ideia de sustentabilidade e tal, né? Porque a gente chegou a uma reflexão que não basta mais só ter uma casa, na realidade, as pessoas têm que ter uma casa, e normalmente quando acontece isso, as pessoas acabam adquirindo uma casa e não tendo o trabalho, porque até pela mudança de território, às vezes, acaba acarretando essa dificuldade. Então, uma das principais tarefas minha é estar fazendo isso, e a outra, na realidade, hoje eu tenho cumprido também um certo papel em relação à questão da articulação, né, do movimento com outros setores e outras redes, tanto a nível de Brasil, como também pela Aliança Internacional dos Habitantes, que daí trata a questão da relação internacional, tanto na América Latina como em outros continentes. Né? Isso inclui relação com web rádios. Relação com web rádios, com certeza, né? Eu acho importante isso. A pauta da comunicação sempre teve, né, permeando aí na nossa vida. A gente sempre, quando pôde, a gente sempre tentou também estar botando para dentro da nossa pauta para a gente poder fortalecer, porque a gente sabe a importância da ferramenta, né? E quais são algumas das ações que a MNLM realizou em Porto Alegre? Bom, são inúmeras, né? Na realidade, se a gente for ver mesmo do ponto de vista da ajuda de elaboração da política habitacional em Porto Alegre, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ele tem um papel, né, dentro da história aqui muito atuante, né? Desde do processo, tanto essa questão das ocupação, a organização das primeiras, nós tínhamos, por exemplo, na Restinga, um papel muito do caráter de ocupação, logo depois a questão da discussão do Estatuto da Cidade, que na realidade depois se conseguiu trabalhar durante 10 anos para ter a aprovação do Estatuto da Cidade, que é uma lei, né, que acaba apontando uma nova forma, né, tanto do ponto de vista da diretriz da formatação de elaboração urbana, mas também, ao mesmo tempo, para apontamentos para enfrentamento ao modelo conservador e antiquado em relação ao próprio Código Civil e tal. Então, a gente atuou, né, muito efetivamente nessas questões. Aqui em Porto Alegre, a gente teve sempre dentro tanto dos congressos das cidades, depois, né, as atividades que tinham em relação a essa ligação da questão do desenvolvimento urbano, ou da diretriz, ou da questão dos debates dos planos diretores de Porto Alegre, né, e sempre atuando nas duas situações, na questão do viés institucional, mas também da ação direta. A gente tem essa compreensão de que, na realidade, as duas coisas, uma precisa necessariamente da outra para poder a gente ir tensionando a formatação de modelo de Estado que a gente quer. Então, 2002, Fórum Social Mundial, não, primeiro, 2000, Fórum Social Mundial, a gente teve uma atuação, acho que fundamental para essa questão, principalmente aqui do centro de Porto Alegre, porque, na verdade, a gente fez uma ocupação no prédio que, na época, era da América Seguros, Sul América Seguros, né, com uma rede internacional, Novox, vários outros atores, Conan, CMP, vários outros movimentos aí que são aliados da gente, onde a gente também provocou, na verdade, o repasse, a restauração pelo programa, né, pelo FAR, né, o Programa de Arrendamento Familiar. A gente conseguiu encaminhar tanto esse, que é em cima da padaria Mateus, que muita gente nem tem, quem mora lá nem sabe da história, né, mas também ali na Salgado Filho, onde também tem, eu acho que, três prédios ali, que nesse mesmo período também foram repassados para famílias e tal, fruto dessa luta que a gente fez naquele período. Logo após isso também a gente trabalhou, hoje a gente conversava lá numa atividade lá na Caixa, que às vezes a história passa despercebida, a questão da consulta SPC e Serasa, né? Que são tópicos importantes que a gente acha assim na sociedade. Tipo, a gente fazia uma discussão que achava que não cabe ao sistema de controle financeiro negar o direito de uma pessoa a acessar a moradia, né, em função de estar devendo. Na época estava muito forte a questão das Casas Bahia, tipo, estava devendo para as Casas Bahia, estava na SPC e Serasa, não podia acessar a moradia popular. Nós tínhamos entendimento que não, já que o recurso vinha do Fundo de Garantia, que era fruto do trabalho, né, do trabalhador, portanto, na realidade,
o trabalhador não poderia ser vetado, né, pelo sistema financeiro, pelo sistema de crédito. Ele teria, na realidade, a prerrogativa de definir para onde deveria ser gasto esse dinheiro do Fundo de Garantia. Então, em 2005, a gente faz a primeira ocupação no prédio aquele da Mauá com a Calda Júnior, que hoje é a ocupação Saraí, e que depois foi a ocupação 20 de novembro também. O primeiro debate que a gente fez naquele prédio foi que era tentar negociar aquele prédio. O segundo era essa questão da quebra, né, da consulta SPC e Serasa. Um ano depois, a Caixa e o governo passa a não consultar mais para as famílias de baixa renda indicada pelos movimentos e tal, e hoje, na realidade, está aí a lei, né, uma coisa, é uma conquista que às vezes as pessoas nem sabem por que não se consulta SPC e Serasa. Então, é importante resgatar a história, porque às vezes as pessoas acham, né, que as coisas, porque foi um governo bonzinho, ou porque foi um governo que tinha, né, afinidade. Na realidade não, foi fruto de uma luta, né, de um debate muito acirrado, muito pesado e tal, em todo o país em relação a isso. Então, acho que são marcos importantes, né, que a gente acha fundamental, assim, tá colocando nessa trajetória do movimento, sem falar de várias outras questões, outras ocupações, né, que a gente fez aqui. Hoje a gente está com 6 núcleos na cidade, em regiões diferentes e tal, né. Essa questão do debate da juventude também, a gente fez duas atividades que a gente acha importante do ponto de vista dessa discussão que está do alto índice de violência na gurizada e tal. A gente estava tratando essa questão da redução de danos, e fizemos um acampamento com 120 jovens de diversas comunidades que naquele período também estavam em conflitos e tal, né, e acho que um pouco da trajetória da gente de estar sempre na vila ou no centro, tá? Então também a gente usou um pouco essa coisa da experiência de vida, tipo, não pode ir na vila tal, porque fulano deve para tal vila, não sei o que e tal. A gente fez esse cruzamento e foi uma experiência muito rica, assim. A gurizada acabou depois retornando, tendo uma outra ideia, quebrando um pouco essa lógica, né, de criar fronteiras dentro da própria cidade e tal, em relação a essa questão da violência. Então, acho que a gente, de 2006 para cá, a gente evoluiu bastante nesse sentido, assim, né, principalmente dentro desse conceito também essa visão aí de ter criado, né, o coletivo da 20 de novembro, ocupação, o que seja lá, mas foram pessoas extremamente fundamentais, assim, para pensar, inclusive, serviu de modelo para a nossa tese nacional, a questão da gente ter feito essas discussões aqui na cidade de Porto Alegre. Antes de falar um pouco mais sobre a 20 de novembro, eu queria que tu desse a tua opinião sobre essa questão aí de especulação imobiliária. Depois vai ter uma pergunta só sobre isso, mas eu queria que tu enfatizasse, por exemplo, esses programas sociais do Minha Casa Minha Vida, a relação com os bancos. Como é que tu enxerga, assim, essa relação, às vezes, obscura? Então, entre capital, moradia, trabalho. Então, acho que para a gente falar sobre isso, né, a gente precisa primeiro, eu acho que sempre é importante a gente entender um pouco o processo, e principalmente de quem tem e dos que não tem, né, dos que, na realidade, querem continuar tendo mais e os que não conseguem nem ter, né, e isso fica muito demarcado, inclusive, nessa questão de quando surge lá aquele debate da crise econômica, da especulação imobiliária, ou né, dos especuladores, os rentistas que vivem dessa questão da comercialização através, né, de propriedades e detendo essa questão de territórios, inclusive alguns, né, a nível internacional, e isso, né, começa tanto na Europa e também depois fortemente ali aquela questão dos Estados Unidos e o debate que todo mundo acabou chamando como a bolha e tal, da questão imobiliária. Desde 2008. 2008. Então, a partir dali, a gente também começa a perceber que isso veio vindo, daí o Brasil, para sair disso, a gente sabia que isso ia acontecer, o Brasil logo, rapidamente, aponta a alternativa de o Minha Casa Minha Vida. Para algumas pessoas, elas têm no seu subconsciente que Minha Casa Minha Vida ele tem um caráter de resolver o problema da moradia, mas, na realidade, não tem nada a ver com isso. Na realidade, era uma conciliação em manutenção de criar trabalho, manter o sistema econômico, né, do capital funcionando para não, né, ter uma queda brusca em relação à rentabilidade de alguns setores, né, e aí, se a gente for observar naquele período, nós tínhamos aí em torno de 80 e poucas famílias
né, que detinham o maior patrimônio no mundo. Por exemplo, a maior concentração de renda estava na mão de 80 e poucas famílias. De lá para cá, veio essa questão do Minha Casa Minha Vida para a sobrevivência, a manutenção e gestão pública no país, a questão de obras e tal. Fora do que as empreiteiras foram, em sua maioria, as apoiadoras do governo federal, né? Com certeza, na verdade, porque na verdade o foco era esse, né? Era dar injetar um recurso do dinheiro da União para dentro das empresas, para que as empresas empregassem pessoas. A gente sabe muito bem, por exemplo, agora saiu, né, tem aí só em São Paulo, são mais de 1.800 prédios que, na verdade, produzidos por empresa, que hoje, inclusive, tem alguns que foram vendidos apartamento para 3, 4 pessoas, que são imóveis vendidos na planta, né, sem nenhuma garantia para as pessoas poderem acessar. Então, nesse sentido, acho que deu uma manutenção do ponto de vista econômico, mas foi uma manutenção falsa, né, porque, na verdade, em algum momento, essa cobrança, esse processo, ele ia estourar. Eu acho que a gente está tendo isso agora muito real para nós, assim, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, assim, nós temos duas visões. Que a gente enxerga o Minha Casa Minha Vida, né, como geral, o faixa 2, por exemplo, vamos trabalhar o faixa 2, que deu, né, todo o recurso e toda a estrutura para as empresas, fortalecendo, por exemplo, quem já tinha, teve mais. Né? Nunca as empresas ganharam tanta grana como ganharam no governo Lula. Eu acho que teve uma fala do Lula, quando ele teve agora lá no Rio de Janeiro, lá próximo da Lapa, ali na atividade que ele teve, que ele falou que ele foi talvez o único governo que governou para todos, né, e que ninguém poderia reclamar. Isso é verdade mesmo, né, porque, na verdade, né, todos os setores, ele sempre sentou para conversar. Então, paralelo a isso, um dos questionamentos, do ponto de vista que eu acho que teve uma mediação em relação a isso, foi o surgimento da proposta do Minha Casa Minha Vida Entidades, que eu acho que é uma coisa que é extremamente importante a gente frisar. Né? As pessoas, às vezes, condenam o Minha Casa Minha Vida botando ele como um pacote único. Mas daí lá no Minha Casa Minha Vida Entidades tinha, né, uma adutora de recurso passando, aí rompeu-se, abriu um furinho, tipo, quando vaza a água lá no furinho, e começou uma goteirinha, né, uma gotinha de recurso, que é a gotinha de recurso que era para fazer um processo de formulação e experiência a partir de autogestão pelos movimentos e as entidades, associações e tal, que pudessem acessar um programa, né, e ter a sua própria gestão direta. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, isso era praticamente algo muito sinistro e suspeito do ponto de vista das entidades e tal. Hoje, na verdade, das maiores como é que se diz, contradições do próprio governo era também assumir que, na realidade, a melhor experiência que se tem da produção habitacional hoje no país, ela é produzida pelas famílias, pelas pessoas que detêm e que estão no Minha Casa Minha Vida entidades, e não no que está feito pelas empresas. Isso não é nós que estamos falando, então, quem está falando é as pessoas que agenciam o sistema financeiro, é a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil, é o pessoal que, na verdade, trabalha, não é nós, é os técnicos. Quer dizer, os técnicos têm muito mais, alguns deles têm muito mais satisfação de trabalhar com os movimentos, com as entidades e diretamente com as famílias, porque sabe que a casa vai ficar com melhor qualidade, faz uma casa maior. E nesse meio tempo a gente acabou comprando uma briga com os empresários. Então, eu só coloquei um pouco isso para te entender um pouco assim, qual é a nossa diferença entre o que está, na realidade, sendo trabalhado pelas empresas, o setor, até o momento, inclusive, da gente conseguir compreender e amadurecer essa ideia de que o Minha Casa Minha Vida não era para resolver o problema de moradia, e nós ter que entrar para dentro, fazer a disputa, brigar para que a gente tivesse, então, um processo interno, dentro um percentual de recurso dentro disso, para a gente criar uma outra alternativa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem o lado negativo, que é essa questão do grande crescimento, e a gente é muito contra isso, e acho que tem que ter uma discussão mais forte em relação a isso, né, muito mais forte em relação a essa questão da especulação imobiliária, o fortalecimento da especulação imobiliária, essa questão da empresa, quer dizer, 20%, 30% do recurso que é para a produção de uma casa vai para o bolso do indivíduo e não para a produção real e tal. Então, esse diferencial, ele se dá nessa questão da gente ter conseguido também exercitar, tanto com o governo federal, com o Ministério da Cidade, né, durante aquele período, mas também com a Caixa Econômica, que hoje a gente dizia, né, nós não podemos
aceitar, e a Caixa, né, agora é o segundo maior banco do país, né? Então, quando dizem que existe uma crise, que tem um problema e que, na realidade, o governo não tem que interferir na economia, a gente tem que reconhecer que, se não fosse o governo Lula ter interferido na gestão dele em relação a essa questão da Caixa Econômica e do banco, certo? Em relação às taxações percentuais de taxação de juro, né? Nós não tinha hoje a Caixa com a força que ela tem. É óbvio que hoje o interesse privado das corporações e dos bancos privados, eles querem tomar conta disso, querendo essa questão da abertura, né, da privatização em relação à questão da Caixa Econômica e tanto do Banco do Brasil e tal, que eles acham que tem que flexibilizar e tal, que o Estado e o governo, na realidade, não tem que estar se metendo nesse processo. Então, mas fica muito claro, assim, que, na realidade, quando o Estado, ou se o Estado se intervém com uma lógica e uma política real mesmo, ela acontece, o resultado está aí, acho que não existe um economista que possa negar ou dizer que hoje a Caixa não é o segundo maior banco. Então, isso é uma prova real de que o governo também não estava errado nesse sentido, errou em várias outras coisas, mas acho que nesse sentido, acho que tem um acerto aí. Então, um pouco assim, para colocar um pouco assim. E como e quando surgiu a ocupação e agora assentamento 20 de novembro? Então, a 20 de novembro a gente fazia, quando eu falei que 2005 para 2006, 2005 nós fizemos uma ocupação, 2006, o prédio onde surgiu a 20 de novembro, que hoje é a ocupação Saraí, ali na Mauá Cacada Júnior, ele foi fruto de um processo, né, de uma atuação pelo primeiro comando da capital, né, o PCC e tal, aonde ele estava fazendo a tentativa do segundo, seria o maior assalto, né, no Brasil, que seria a questão, né, do assalto em relação à Caixa Econômica e o Banrisul. Tanto que eles cavaram um túnel por debaixo da terra, Isso, foi a questão da Operação Topeira, né? Naquele momento, nós também dos movimentos sociais estávamos sofrendo um combate muito pesado em relação a essa mídia que está colocando, essa mídia burguesa aí, né, de tentar relacionar a ligação nossa com os partidos, os partidos de esquerda, com a questão das Farc, e com a questão das Farc ligar nós com a questão do crime organizado e tal, né? Estava muito forte esse debate naquele período. E naquele momento a gente também, quando houve a prisão do pessoal ali, a gente fez uma discussão, e foi uma discussão nacional, de o que a gente ia fazer. Nós estava meio que, tipo, se a gente entrar, vão dizer que a gente tá junto, porque nós fomos despejados em 2006, ele de 2006, a Caixa não quis vender para nós, fez negociação com eles, né? E depois, com um representante, ou com, tipo, a pessoa que fez negociação com a Caixa, colocou que, na verdade, ela não tinha envolvimento com isso e tinha sido usada, inclusive, no processo e tal. Mas, assim, e logo depois, 6 meses depois, tem a prisão, e a gente, fazendo essa avaliação, a gente chegou a um consenso que nós tínhamos que se posicionar em relação a isso, né? Nós não podia deixar as coisas assim e deixar fortalecer essa ideia que a imprensa estava colocando, que nós tínhamos uma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, a gente deliberou que a gente ia fazer uma ocupação ali de novo no mesmo local. A questão de data, a gente tinha uma discussão também que era essa questão racial. A gente sempre acompanhava e tinha uma avaliação da questão da marcha da Semana da Consciência Negra. Nós chegamos ao entendimento de que, na verdade, não bastava para nós participar da marcha, para nós bastava, tipo, é muito simbólico, por exemplo, a origem do povo negro e a grande identidade representativa do ponto de vista de resistência para nós é a questão dos quilombos, né? E daí, bom, a questão do quilombo de Palmares e outras situações, a gente achou importante a gente fazer uma ocupação que seria simbólica e símbolo para esse tema, para essa questão e para esse debate. Nesse sentido, a gente fez, na Semana da Consciência Negra, no dia 20 foi o dia que a gente entrou e fez a ocupação no prédio. A partir daí, teve 3 sugestões, tinha Zumbi dos Palmares, que já tinha no Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, a galera tinha saído, agora voltou para lá e tal, estava fazendo debate lá e tal, no Rio de Janeiro. E também surgiu a questão do nome Mário Quintana, pela aproximação e tal. Mas a gente pegou e conseguimos ali fazer o debate e compreender que, na realidade, não, que a gente
como não tinha muito bom, então é 20 de novembro, ficou 20 de novembro, a gente começou a trabalhar essa questão mais da identidade, inclusive tem vários textos escritos, né, pelas próprios moradores da época sobre essa questão, as crianças, tá? A gente começou a trabalhar mais esse entendimento do texto e de como a gente intervém no processo da sociedade a partir de uma ocupação, não por simplesmente pela questão da moradia, mas também, às vezes, para trabalhar outras coisas, fazer a própria população da cidade ou do território onde a gente mora refletir sobre algumas coisas, né? Então, acho que a 20 de novembro, ela surge disso, né? A importância da moradia, mas, ao mesmo tempo, também a importância desse debate da questão da valorização da identidade negra na cidade de Porto Alegre, e que, na realidade, hoje a 20 de novembro, ela tem um reconhecimento, inclusive, a nível internacional e tal. Então, é uma coisa, né, a gente acabou conseguindo jogar, inclusive, essa simbologia nossa aí, inclusive, para fora do Brasil, né? A gente estava comentando antes do programa começar, inclusive, a simbologia do local ali na Balsas Cassal, que era a antiga Rua Aurora, tinha o Clube Floresta Aurora, exato, que agregava ali várias personalidades do povo negro de Porto Alegre, enfim. Então, acho que a gente, agora, quando a gente fez, em 2011, se não me engano, a gente fez uma ocupação tanto ali como lá, agora onde é a ocupação Saraí, eu sempre gosto de frisar essa questão da ocupação Saraí, né, porque é o local que hoje está lá e tal, e que tem o nome de uma outra mulher negra, né, da periferia, batalhadora e tal, e que a gente também tomou essa decisão de colocar o nome dela, para também, acho que a nossa juventude, a nossa gurizada, precisa de algumas referências, e senão a gente acaba perdendo essas coisas, né? Tem muitas pessoas que batalham hoje aí no nosso cotidiano, e que, na verdade, às vezes não tem a sua, né, a sua real valorização em relação a isso. Aí a gente fez essa questão. O assentamento 20 de novembro, que a gente chama assentamento 20 de novembro hoje... Por que não é mais ocupação, agora é assentamento? Então, na verdade, primeiro a gente fez questão de manter o nome da ocupação. A ocupação 20 de novembro, ela estava lá do lado na Mauá Caldas Júnior, ela sai dali num despejo extremamente violento, né? E nós colocamos como condição ir para um outro local. A gente sabia que tinha um local do lado do Internacional, já aventava ali a questão de a Copa do Mundo ser no Brasil, e automaticamente a gente fez uma discussão e avaliou que, se fosse no Brasil, provavelmente uma das capitais que teria jogos seria Porto Alegre, portanto a gente avaliava também que o Grêmio Internacional seria um sede, portanto a gente meio que se colou automaticamente do lado do Inter, meio que dentro de uma tática, assim, né? Então a gente foi para o lado do Internacional, ficamos lá assentados, 54 pessoas, né, morando lá, alojados lá, 54 pessoas numa casa onde tinha 2 banheiros, né? Ficamos lá de 2006 a 2010, 2011, por aí, 2000, não me recordo bem agora, mas assim, ficamos 5 anos quase lá, né, alojados, e aí a partir dali a gente começa a criar, né, várias situações. A gente tinha reunião todas as terça-feira, muita elaboração, muita formação, muita discussão, muita intervenção na política da cidade. Então nós tínhamos muita atuação com as famílias daí. Logo veio a Copa do Mundo, aí a gente foi o primeiro grupo a ser despejado pela Copa, foi as famílias da 20 de novembro também. Então isso também tem uma carga de processo em relação a essa questão da Copa do Mundo e a 20 de novembro. Né, que também, de novo, ela se reporta ao debate nacional, onde a gente também vai para a discussão nacional em relação aos acontecimentos da Copa e o ataque direto em relação às pessoas que estavam convivendo com a gente, né? De novo, o governo removeu para promover. Removeu para promover, exatamente. A continuação da política. A continuação da política. Aí, nesse momento, a gente dialoga com o município, algumas famílias, a gente tinha o entendimento de brigar, e o nosso principal projeto era todos irem para onde hoje é assentamento 20 de novembro, que é ali na Balsas Cassal, na frente da Igreja Pompeia, né? Que era um hospital... Era, na verdade, ferroviário. Ele foi construído... Ficou nativo. Isso, ele foi construído, na realidade, para ser o hospital para os associados da antiga rede ferroviária. Ele é um prédio de 1950, né? Então, ele também passou por um grande desgaste nesse longo dos anos e processos e tal, e burocracias e tal, e ficou parado nesse período. Então, a gente levou
um bom tempo para avaliar essa questão das famílias, a família tinha entendimento de ir para lá, a burocracia no município impediu isso, porque, na verdade, a gente tensionava para acelerar o processo lá de aprovação dos projetos lá, ali na Barros Cassal, onde é o assentamento, a prefeitura não avançou em relação a isso e as famílias acabaram tendo que, na verdade, tomar uma decisão em dado momento onde alguns foram para o aluguel social e outros, na verdade, pegaram o bônus moradia, 52 mil, e compraram, uns compraram apartamento na Coab, na Rubem Berta, na Coab Cavalhada, outros foram morar na Santa Isabel de Viamão e outros foram para o aluguel social. Daí, agora, nesse meio tempo, em 2011, quando a gente fez a ocupação, 15 dias depois, a gente fez para tensionar também a aprovação do projeto que estava parado na Secretaria de Planejamento em Porto Alegre. Quando a gente fez tensionamento, em 15 dias depois, foi aprovado. Então, não era um problema do ponto de vista técnico, era um problema do ponto de vista político mesmo, né, de nos deixar travados no processo, né, enquanto organizações. Tanto a Confederação Nacional, né, de Moradia das Associações de Bairro, que é a CONAN, né, que é a parceira nossa, que está ali junto com a gente, que vai estar caminhando junto nesse processo, como o próprio Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Então, ali a gente tem um grupo também que, na verdade, ele tem três momentos, né? Mas é isso, ali a gente acaba tomando essa decisão de ir para lá, e hoje, na verdade, é uma questão de assentamento em função de que a ocupação, ela se dá no ponto de vista da disputa, né? O assentamento, ele começa a trabalhar um pouco mais no sentido da consolidação mesmo, da definição da moradia das pessoas, né? E a gente fez questão também para manter esse recorte que o próprio MST, os companheiros do campo também mantém, que é, né, os assentamentos, ninguém se refere à ocupação ou condomínio, né? Na verdade, a gente fez questão de ter esse recorte para também, né, dar um corte conceitual em relação a essa questão da palavra assentamento, para que ela sirva também de estar trabalhando o diálogo, inclusive, com a população que passa ali, essa coisa, que eu acho que é essa questão da comunicação, né, que vocês trabalham, ela se dá também nessa questão da gente, às vezes, ir trabalhando algumas palavras, algumas coisas no cotidiano das pessoas, para deixar isso um pouco mais natural, para ir contrapondo a essa questão da criminalização, alguns temas, algumas palavras, né. Bom, a gente começou o programa fazendo perguntas sobre o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Mas nosso assunto é 20 de novembro. Qual é a relação entre os dois? Tá, 20 de novembro, como eu já falei, acho que bastante agora, né, sobre isso, a 20 de novembro, ela tem, na essência, eu acho que ela acabou juntando diversas pessoas, né, desde moradores de rua, até pessoas com formação acadêmica, jornalista, pessoas que estavam, né, alguns estão ainda terminando a sua formação acadêmica, e pessoas que, na verdade, passaram mais tempo na vida do que, na realidade, dentro do processo, né, de sistematização ou de elaboração do ponto de vista mais teórico, assim. Então, ela meio que fez esse cruzamento, eu acho que essa é a maior simbologia entre o movimento e a 20 de novembro, ela é um nome, né, um grupo que ela compõe o movimento nacional. Por isso que eu digo hoje, na realidade, o assentamento 20 de novembro ele já é um pouco mais amplo, porque, na verdade, a gente acabou dialogando tanto com famílias da CONAN, como famílias que já estavam morando lá, né, desde o período lá do abandono. Então, tinha 6 famílias morando lá, que a gente trabalhou processo de integração para agregar para dentro do projeto, e famílias do movimento nacional. Então, hoje, ela é mais ampla, dialoga com pessoas de várias ideias, vários setores, várias compreensões hoje, né? Mas ela teve sempre na sua principal origem, na sua principal relação de vivência, a diversidade. Acho que o maior fator assim, que incide na 20 de novembro é essa questão da diversidade. Nós sempre dialogamos, né, a gente sempre brinca com todos os ismos, com todos, né, com todas as tribos, nós temos parcerias e apoio com diversas formas de se organizar, diversas formas de pensar, né, então tem desde a gurizada que a gente auxiliou já bastante algumas discussões, desde a gurizada hoje que está nas ocupas culturais, desde a galera que hoje luta aí pela questão dos espaços públicos e tal, né, surge a primeira relação que a gente teve, acho que foi com a Defesa Pública da Alegria, e depois a gente amplia um pouco para outras coisas e tal, né, a questão da mobilidade, né, então
a gente sempre tem, né, essa preocupação de tentar não se isolar, que a gente compreende que a maior força não é o isolamento, e sim o esforço cotidiano de tentar somar com o diferente. Porque, às vezes, defender a diferença não passa por tu dizer que defende. Eu acho que, às vezes, defender a diferença passa pelo aquilo que tu aplica no teu cotidiano de vida. Então, acho que isso, as famílias da 20 de novembro foram preparadas nesse sentido, assim, de, né, conseguir se relacionar com vários, mesmo tendo a sua opinião, a sua forma, né, defender o movimento nacional, de compreender a estratégia do movimento nacional, o fortalecimento da questão da reforma urbana. Então, a gente tem muito também essa coisa de se aproximar de grupos que lutam por um outro formato de cidade, um outro modelo, né, uma cidade mais alternativa, mais sustentável, mais diversa, mais equânime, né? Então, acho que essa é um papel, assim, que eu acho que as famílias ali, elas têm bem forte nelas, assim, essa coisa de, né, de acolhimento, né, de tratar, de compreender, mesmo às vezes não concordando, mas compreendendo que, né, isso é a diferença entre as pessoas e tal, né. Bom, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão da reforma urbana que tu citou agora. Qual seria o ideal de reforma urbana para ti e para o movimento? Então, eu aprendi, né, com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e a gente vem elaborando sobre isso. Nós começamos com um eixo estratégico para nós, na década de 80, que era fazer ocupação. Então, a ocupação para nós era estratégico, né? Em 2005, por aí, a gente começa a refletir, porque a gente vai amadurecendo também, né? Começa a refletir que, na realidade, a reforma urbana ela era mais ampla e que, na realidade, ela apontava, com discussões, inclusive internacionais, ela apontava para um outro modelo de sociedade, outra forma, e isso se dava dentro da cidade. Então, a gente começou a entender que, na realidade, a reforma urbana ela deveria ser nosso eixo, por dialogar desde de ampliar, né, não ficar preso ao debate da casinha, mas ampliar o conceito de moradia, que o próprio Uruguai tem um avanço melhor sobre essa questão de território, o México também tem, que é a questão do território, né, da questão do território, a educação, o transporte, o habitat natural da comunidade, né, essa questão mais da comunidade, assim. Então, nesse sentido, a gente inverte, e em 2009 a gente bate o martelo de fato, e reconhece de fato que, na verdade, nosso eixo de luta seria a reforma urbana, né? Alguns termos questionam, mas reforma urbana não deixa de ser mais uma proposta reformista, né? Nós temos uma compreensão assim, nós teríamos um debate de reforma urbana ou de revolução urbana, certo? Nós não vivemos um momento de revolução urbana, nós vivemos um momento de discussão sobre esse assunto, né? E compreendemos também que alguns acham que a reforma urbana ela é uma discussão do ponto de vista físico, e ela não é do ponto de vista físico. Tu não dialoga a reforma urbana compreendendo como se fosse fazer um anel viário ou qualquer coisa. Estamos fazendo a reforma urbana porque a gente está fazendo concreto e botando ferro e não sei o quê. Na verdade, ela é para além disso, é um conceito de vida, de compreensão de sociedade que a gente quer. Só que para a gente trabalhar isso, a gente tem muito forte dentro da gente no movimento nacional que a reforma urbana ela se dará a partir de uma sociedade que seja socialista. Então, ela não se dará numa sociedade capitalista. Então, a gente tem total clareza em relação a isso, de que, na realidade, primeiro, para a gente chegar à reforma urbana, a gente tem que, na verdade, desconstruir, né, essa formatação cultural, né, da relação capitalista que se dá e da individualidade que se dá, e construir uma outra forma que ela seja mais coletiva, que a vivência, né, se dê numa outra cultura, né, e não nessa. E eu acho que a gente sempre fala isso, a questão quando pauta a segurança pública a partir da força e da opressão, ela não vai chegar a lugar nenhum, porque, né, normalmente a violência gera violência. Então, na verdade, se tu não trabalhar uma outra forma de relacionamento entre as pessoas, a gente está perdido. Então, acho que um pouco do que a gente compreende quanto reforma urbana, ela se dá a partir desses conceitos, de que, na realidade, ela não se dá numa sociedade capitalista. Se ela não se dá numa sociedade capitalista, portanto, nós temos que fazer um enfrentamento a esse modelo capitalista para que a gente caminhe rumo a uma outra sociedade que seja, no mínimo, né, mais diversa,
mas que ela tem esse caráter, né, de equilíbrio entre, né, as pessoas, a própria natureza, o meio ambiente, essa questão da respeitabilidade ao próprio planeta, né, habitat natural, essas coisas. Então, é um processo longo, não se dará para mim, não se dará talvez para os meus filhos, não, é um processo a ser construído e é por isso que a gente trabalha em cima desse eixo. Assim, né? É diferente daqui um pouco de outras reformas que elas podem se dar num processo capitalista. Nós não conseguimos enxergar a reforma. Começa pela questão do debate da propriedade privada, vamos falar por isso. As pessoas têm muito forte, até as pessoas de esquerda têm muito forte o debate da propriedade privada. As pessoas dizem que são a favor, né, ou contra a especulação imobiliária, contra a propriedade, não sei o quê, mas na realidade, se tu for ver, elas preferem ter uma matrícula do imóvel e uma garantia da propriedade na mão delas do que não. Então tá, tudo bem, mas até que ponto isso, na realidade, é necessário? É necessário porque, na realidade, nós temos um processo, né, industrial, consumista e de mercado que nos força a ter uma garantia de posse, né? E a garantia de posse hoje para nós é ter um papel em documento. Se nós não temos esse papel, esse documento, nós não temos uma garantia de posse. Então também a gente precisa caminhar rumo à questão de uma garantia de posse numa outra cultura e numa outra visão, né, principalmente no Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário, por mais que a gente tenha elaborado o Estatuto da Cidade e várias outras leis, o Poder Judiciário é o principal ator que mantém, né, a estrutura e o modelo, né, da hegemonia do capital especulativo no país e no mundo. Né? Então, acho que isso é importante também a gente refletir sobre essas coisas. Né? E vocês realizam algum tipo de ação, tipo seminário, aula pública, oficina, sarau, dentro do assentamento 20 de novembro? E que tipo de atividades são? Essas que eu falei, ou se tem alguma outra? Por exemplo, então, nós temos um artista lá, né? Temos. Então, Esse artista? nós O temos... pintor aquele que a gente viu, lembra? O Lucas? É o grafite, tá falando? Não, O Luiz. O Luiz. Tá, não, temos o Luiz, temos o Lucas, que é grafiteiro. Então, assim, a gente tem várias pessoas ali com essa qualidade, né, de trabalhar essas questões e tal. A gente, como eu disse, quando a gente foi fragmentado no processo da Copa, a gente tinha um processo, e a gente sempre diz, a gente trabalhava muita geração de renda. Então, a gente trabalhava muita oficina. Foi o momento que a gente mais se desenvolveu. Na verdade, nós tínhamos um estacionamento sob a nossa gestão, nós tínhamos uma padaria nossa lá, que a gente se gestionava para gerar renda, e a gente tinha recursos próprios. Então, as pessoas tinham compreensão de que, na realidade, ao mesmo tempo que elas estavam trabalhando, parte do seu trabalho era para a garantia da subsistência e parte era para a construção de se preparar para momentos difíceis, vamos dizer assim, coletivamente. E hoje, a gente fazia oficina, bom, a gente criou o núcleo na Zona Leste, na Bom Jesus, lá na Pedreira, lá próximo, lá no Morro Santana, né, na Restinga, que a gente já tinha, no Lamin, né, que a gente organizou também várias atividades, várias oficinas, tivemos inclusive um bar no período do verão lá, que era um bar da cooperativa que a gente criou durante esse processo todo, a Cooperativa 20 de Novembro, que levamos de novo, mais uma vez, essa questão de levar para uma região extremamente conservadora, que é a região lá do extremo sul, que tem uma visão, né, muito distante do que é realmente essa questão, né, do debate racial. A gente acabou montando lá uma estrutura do espaço, meio tipo ponto de cultura, né, e o nome era Espaço Cultural 20 de Novembro, para trabalhar, as pessoas perguntar o que era, não, Espaço Cultural Quilombo, para provocar esse debate. As pessoas chegavam lá e perguntavam, mas o que é quilombo? Então, tu imagina a gente estar num território, numa comunidade, onde as pessoas vêm perguntar para ti o que é um quilombo. Então, isso provocou isso naquela região, onde o Lamin é um balneário que no verão tem dias que passa 64 mil pessoas, 100 mil pessoas, dependendo do momento. Então, foi um local também estratégico que a gente foi para lá para dialogar sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, criar uma relação de uma outra forma,
que era, tipo, a galera que fazia a gestão do bar. Tinha uma gurizada que estava lá perdida lá e que cada um tocava uma viola, um negócio, que era o grupo que eles chamavam de Tatu Mulita e tal. Né? A gente bolou a gurizada, fomos para lá, eles montaram a banda, viraram a banda do Quilombo e virou o point daquela região lá. Até hoje a galera, né, faz essa discussão, pede isso de novo e tal, porque não tem naquela região isso, né, que trabalha essas outras questões. A maioria das coisas são no pagamento, paga, tem e tal. Então a gente provocou essa discussão lá, foi muito interessante, eu acho que tem a ver um pouco com essa questão que tu coloca de, né, das oficinas, a gente produziu muita oficina nesse período, daí depois a gente meio que se jogou um pouco para dentro dos projetos. Hoje a gente está vivendo isso, hoje nós consolidamos a questão do assentamento, assinamos o contrato com a Caixa Econômica para a reforma, né, para a elaboração dos projetos, agora nesse momento, na fase 1, e a partir disso já estamos começando a fazer uma ampla discussão com várias redes de atuação de cultura, porque a gente estará assumindo agora um espaço que tem ao lado do prédio para transformar ele, né, e resgatar aquela ideia do espaço cultural Quilombo, resgatar para ali, trazer para ali e transformar aquele espaço ali num espaço de Quilombo mesmo, cultural. Né? Então, isso vai estar acontecendo, até o fim do ano a gente fecha isso, vai estar já em funcionamento, mas é um espaço que ele está aberto assim, para toda a galera que tiver a fim de trabalhar uma proposta, propor, a gente, né, acabei de dizer, a gente é muito aberto a várias ideias, né, desde que ela some nesse processo aí da busca de uma outra forma de viver nessa cidade. Assim, não, o nosso grupo de estudos já está aí à disposição para elaborar qualquer coisa, qualquer atividade, oficina, não, transmissão, fazer uma história em pauta. Fazer uma história em pauta lá, ao vivo. Perfeito. A gente sempre foi sempre muito atraído a essa coisa. A gente até teve um período que a gente tentou montar uma rádio web e tal, e depois a gente não conseguiu dar conta disso, assim, né? Hoje a gente vê a necessidade disso também, né? De a gente estar trabalhando essas questões mais alternativas de comunicação, né? Então, assim, eu acho que deixo aqui o convite, né, para toda a galera aí que está aí acompanhando a rádio web e tal, mas e para vocês também, acho que na realidade já não só deixar o convite, mas dizer que na realidade, né, já deixar meio que uma convocação para a gente, né, a gente gosta muito de se convocar quando a gente está na luta, então se convocar aí para esse processo, está se formando para ajudar, né, a construir aquela ideia ali, né, na verdade nós temos um projeto, ele está muito inicialmente começando, né, e a gente sempre fortalece a opinião, aquele espaço, ele não é um espaço das 20 famílias, né, ou das 40 famílias, das 48, a gente tem uma discussão muito clara com isso, com as famílias, elas também têm, na verdade é um espaço, é um pedaço do território do centro da cidade que a gente conseguiu, né, conquistar, né, para estar à disposição e fortalecer toda a nossa gurizada que tem iniciativa, que está hoje, né, sem espaço para trabalhar na periferia, toda a galera que tem, né, uma vontade de daqui a pouco desenvolver algum trabalho e não tem espaço, e a ideia de trabalhar aquilo ali é para isso, né, será para isso, nós, enquanto movimento, a Conan também, né, que está ali junto com a gente, a própria cooperativa 20 de novembro, o caráter dela está formatado para isso, para trabalhar essa ideia de, né, de estar aberto e a gente contrapor e criar uma nova lógica de relação a partir, né, alguns poderiam chamar de escambo, outros de troca, mas nesse sentido, assim, de que nem tudo se dá através da moeda. Eu acho que as melhores relações, elas não se dão por aí, né, se dão por outros meios, né. E como os moradores do assentamento entendem o atual cenário do governo federal, o governo do Temer? É discutido isso lá? Sim, de que maneira? Sim, na verdade, né, para nós, nós temos muito forte ali, né, o debate tanto do movimento, das famílias e tal, né, que a gente vive um momento, né, que estamos sob ataque, não estamos e daí dá até para se ampliar, porque a gente está fazendo essa discussão, não é um ataque do ponto de vista local do Brasil, é um ataque do ponto de vista global, né, quer dizer, falava que na década de 90, a gente tinha aí em torno de
80 e poucas famílias que detinham a maior concentração de renda do mundo. Hoje a gente achou que o mundo caminharia para uma questão de distribuição de renda mais equânime, e o que a gente percebe é que hoje essa renda está concentrada na mão de 60 famílias. Então, ao invés de 80 ter ampliado, não, ela está cada vez mais na mão de poucos, né? Então, é óbvio que a gente caminha aí para uma gestão global do ponto de vista ditadora, né? Onde tem, né, tanto os imigrantes e os setores, né, que estão em todos os cantos e todos os continentes a serviço destas famílias, por mais que as pessoas não consigam compreender. Então, é que a gente tem poucos que ficam determinando, na realidade, como é que vai se dar e onde eles vão atacar, como é que vão fragilizar, como é que eles negociam, né, a questão da existência, a subsistência, na realidade, né, tanto das comunidades locais, como inclusive dos próprios governos. A América Latina está fortemente nítido que está sob ataque do ponto de vista de governos progressistas que tentaram fortalecer a questão da distribuição da renda, né, e é nesse sentido agora vai estar acontecendo em outubro, né, a conferência da ONU, né, em Quito, no Equador, e aonde a gente também, através das redes mundiais e tal, de organizações, temos trabalhando a proposta de construir um encontro, um acampamento, um fórum alternativo à Assembleia da ONU, né, porque a gente tinha como encaminhamento, inclusive, para o governo brasileiro, e a gente sabe que, na verdade, tem essa questão do golpe, linkando isso, tem a questão do golpe, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os golpistas que estão ali, eles não estão a serviço de si próprios, estão a serviço de alguém, né, e a gente sabe que isso tem muito a ver também com a relação, né, fortemente a relação do modelo de política que os Estados Unidos adota em relação aos outros países, né, e daí hoje, não somente só os Estados Unidos, mas se a gente for ver na própria Europa, né, que balançou, estremeceu, não vive um bom momento, né, e de algum lugar essa rentabilidade tem que sair. A gente está vendo que hoje nós somos o principal alvo, e a gente tinha como orientação para o governo brasileiro a questão de que o governo brasileiro deveria ser o principal protagonista dos nossos questionamentos em relação à questão da Assembleia da ONU, os posicionamentos dos países dominantes, né. A gente acha que essa questão do golpe também tem a ver com isso, né? Quer dizer, o governo brasileiro agora você já deve ter uma noção, o governo brasileiro já sinaliza que, na realidade, não tem esse compromisso mais, né? Porque, na realidade, o governo interino, né, que se diz governo do nosso país, já coloca que, na realidade, não vai estar assumindo esse papel. A gente sabe por quê, porque, na realidade, é óbvio que teve uma manobra, né? A outra é que, na realidade, a gente tem a preocupação por vai ser a primeira Assembleia da ONU, do Habitat 3, vai ser na América Latina. A América Latina sempre protagonizou essa questão da organização popular, dos movimentos dos indígenas, dos quilombolas e tal, fortemente, né? E isso a gente percebe agora e nós vinha caminhando ano passado, ano retrasado, no sentido de dar um inchaço nesse sentido. Por ser na América Latina, nós tinha que dar uma resposta, inclusive, para o mundo, do ponto de vista do questionamento do formato global que está colocado, né? Então, a gente, acho que é importante a gente colocar isso, que a gente tem uma avaliação que isso também está dentro desse jogo, né? E é nesse sentido que o Temer, na realidade, ele cumpre exatamente esse papel, né? Não é de graça essa questão das manobras que tem acontecido, o enfraquecimento, a descredibilidade em relação à política que está colocada, por exemplo, a quem favorece a questão da descredibilidade do ponto de vista das representações institucionais, né? Para os ricos, eles sempre tiveram e sempre estarão, né? A forma que a gente teve nos últimos períodos foi essa questão de entrar para dentro dos governos e começar a colocar nossa plataforma política. Eu acho que nessa diferença, eu acho que tem uma diferença que a gente também se perdeu nesse processo, né? Eu acho que isso foi um problema que a gente teve, né, e que deve ter uma reflexão. Eu acho que a sociedade brasileira está fazendo isso também,
né, mas principalmente os setores de esquerda, acho que tem que amadurecer essa questão, porque não é um amadurecimento que vai dar reflexo, principalmente, à população, né, mais fragilizada no Brasil, é um reflexo que se dará para as populações fragilizadas do ponto de vista global, no ponto de vista de mundo e tal, porque o Brasil ele conseguiu ir dialogar em outros continentes e criar também outras frentes em outros continentes. Então, tem outros continentes que também estão esperando o resultado disso. Então, acho que esse governo, para nós, hoje a gente estava na rua, fomos para a Caixa, principalmente por essa pergunta que foi colocada, da questão do Minha Casa Minha Vida e o formato do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe está claro que, na realidade, o que está sendo colocado, a questão da revogação do decreto, é uma revogação porque, na realidade, não teve acordo com os empresários em relação ao aumento de valor, né, e, portanto, o ministro que assumiu agora, né, o Ministério das Cidades, foi lá e revogou o que a Dilma tinha, né, lançado com Minha Casa Minha Vida 3. Então, o próprio desacordo ali demonstra quando ele assume e eles já pegam e revogam a lei que a presidente Dilma tinha feito, deixa claro que, na realidade, eles assumiram para fazer os ajustes necessários para dar continuidade ao mecanismo de lucratividade que eles estavam tendo nos últimos tempos e ampliar mais isso ainda, né, aprofundar mais isso. E outra é dizer que esse governo, né, completamente equivocado que está colocado aí, porque não se constrói, e o Brasil e a população brasileira não aceitará governo que não consiga compreender que, através da opressão e da força, vai se dar alguma coisa, né, no Brasil, e a gente tem conversado com outras pessoas de outros países, eles têm muito claro também que o povo brasileiro não se privará mais de questionar ou de não aceitar essa questão, né, de ser oprimido ou de ser forçado a uma política exploradora na qual esse governo está sinalizando. Né? Gostaria que falasse um pouco mais sobre as 48 famílias lá do assentamento. Qual é a profissão dessas pessoas, a escolaridade ou até a religiosidade delas? Então, eu acho que, assim, falando da religiosidade, eu acho que tem de diversas compreensão, né? Tem pessoas cristãs, né? Tem pessoas católicas e tal, né? Tem o pessoal mais ligado às religiões afros também, né? Então, assim, tem uma galera também que, né, não compreende muito, compreende uma outra fórmula de vivência e tal, né? E, como eu disse, acho que o principal fator ali é essa questão da diversidade que nos fortalece e mantém o equilíbrio das coisas. A outra é essa questão do trabalho, né? A gente está começando o processo de reestruturar a questão da gestão e da geração de renda interna para sustentabilidade, até da própria manutenção de algumas coisas que a gente precisa. E ali tem diversos tipos, tem pessoas hoje que trabalham dentro de outras cooperativas, né, que prestam serviço, tem pessoas hoje que trabalham também com próprio artesanato, com feira, com essas demais coisas, prestação de serviço de obra, que é o mais comum, né, as pessoas trabalham com isso e tal, tem, acho que 3 grupos lá que trabalham, tem um pessoal que trabalha com serralheria, tem o próprio pessoal ali que trabalha com essa questão de reforma e manutenção e tal, e que acaba também gerando ali renda com os outros e tal. E tem pessoal que também hoje está trabalhando, atuando com essa questão de oficinas, né? Então tem pessoas, por exemplo, o próprio Lucas, que é grafiteiro, então a profissão dele é atuar com grafite, fazer trabalho com grafite e tal. Tem costureiras, tem o pessoal que trabalha ali na Voluntários com costureiros e tal. Tem a família que trabalha ali de ambulante vendendo doces e salgados ali nos taxistas ali na rodoviária também e tal. Então, assim, é bem, bem diverso essa questão ali do trabalho, né? E acho que da questão de formação também, vamos diverso, tem desde pessoas com formação, né? Há pessoas que, na realidade, estão retornando aos estudos e outras que não estão mais estudando. Tem aí
o ensino médio, outros têm o fundamental, né? Particularmente tem o fundamental. Mas é isso, e as nossas crianças, nós temos muito, acho que a gente acabou não conversando um pouco isso, assim, a gente dos últimos anos tem fortalecido cada vez mais essa questão das cirandas, dos espaços para as crianças, de fortalecer uma cultura diferente para os nossos filhos, né, deles entenderem, porque às vezes as pessoas acham que as crianças não se percebem no mundo que estão, e elas se percebem, né, então a violência, ela acaba, quando a gente diz que a violência gera violência, porque as pessoas acabam sendo reflexo, às vezes, do meio onde elas vivem, né, e às vezes tem algumas pessoas que criticam sem fazer essa avaliação. É muito cômodo, às vezes, para algumas pessoas fazerem uma crítica, a galera que está na violência ou que está na periferia, sem compreender que, na realidade, a única forma dessa pessoa se manter ou viver naquele ambiente, naquele habitat ali, é ela respondendo da mesma forma, né? É difícil tu pegar uma pessoa que está lá no meio da maior violência, ter um entendimento pacificador, né? Então, ele tem que ser sobrevivente, e a sobrevivência está desde a era pré-histórica nas nossas entranhas. Então, acho que algumas pessoas tentam negar isso para tentar condenar. Então, esse é um cuidado que é extremamente importante a gente cuidar. Por isso, a gente tem tentado trabalhar a questão de ciranda, da troca, tipo, da nossa meninada que já está no nível maior de ensino, trocar com a nossa criançada que está lá e tal, brincando, né? O maior esforço que a gente sempre tem nos últimos tempos, o maior esforço é criar um ambiente melhor, né, adequado para a nossa criançada, assim, né? Até ali no assentamento, tinha um cara que ele usava, tinha um estacionamento com alvará, inclusive, da prefeitura, numa área da União, né? Que é extremamente contraditória, numa área pública da União, do governo federal, com estacionamento privado que o cara usava para enriquecer seus bolsos. Quando a gente chegou ali, o fator que a gente mais usou para tirar ele foi o fator de que nós tiramos o estacionamento dele, que gerava em torno de 15 mil a 20 mil por mês, tiramos o estacionamento dele e transformamos parte do pátio numa praça. E a principal colocação que a gente colocou também era a insegurança da gente estar vindo com os filhos para ali, as famílias estarem circulando com criança ali, e o cara ter um estacionamento para encher o bolso dele. É óbvio que ele não aceitou isso muito bem, a gente teve, né, inclusive, tivemos que ir para o Ministério Público e tal, assim, mas para ver que, na verdade, tem essas contradições que vão ajustando, e acho que essa questão de ter repassado um imóvel da União, do governo federal, né, da antiga rede ferroviária, que foi para o patrimônio da União, ter repassado para a moradia popular, né, demonstra nitidamente também uma política também, né, onde essa política ela está potencializando, onde era um lugar que era uma rua obscura, que na realidade estava abandonado, que quem usava ali na realidade, né, vivia numa situação completamente ilícita. Hoje na realidade o processo é completamente diferente, onde hoje ali o pessoal já se percebeu que hoje tem uma comunidade ali sendo construída, e que não é uma comunidade para tratar a questão pura e simplesmente do pátio da 20 de novembro, é uma comunidade que é para tratar, né, a questão do debate, inclusive, do 4º distrito da região, que é o canto da cidade que está degradado e que nós temos que tomar um cuidado na cidade de Porto Alegre, porque senão daqui a pouco nós vamos eletizar aquela região e as famílias que estão morando ali em pousadas, em aluguéis precários, subutilizados, explorados, as famílias vão ser mais uma vez removidas por uma ideia mirabolante de algum arquiteto que acha maravilhoso, né, fazer o que acontece na Holanda, ou fazer o que acontece que nossos vizinhos argentinos em Buenos Aires, que mudaram toda, né, aquele formato em torno do Rio e tal, assim, para deixar, tipo, eu fui lá, eu vi muito poucos negros e vi muito poucas pessoas carentes, né, e muito pouca gente andando a pé, a maioria estava andando de carro. Então, esse tipo de forma de cidade, a gente tem que ter um certo cuidado e ficar atentos e observando. Então, é nesse sentido também que a gente optou por ir para aquela região, para a gente estar ali também auxiliando ali para fortalecer, né, na resistência de algumas comunidades ali que elas construíram aquela região, trabalharam nas fábricas que hoje foram, né, para o Vale dos Sinos, foram para Canoas, foram para a região metropolitana e abandonaram aqueles galpões ali, mas são pessoas ali, pessoas inclusive às vezes até hoje são idosas, né, que estão ali, mas foi elas que construíram, elas que trabalharam ali, que não é direito
de política nenhuma de governo pegar e jogar elas para qualquer lugar da cidade, né? Acho que essa é uma das coisas que a gente tem muito forte, assim, em relação ao nosso papel ali na região ali, e principalmente as famílias que vão morar na 20 de novembro, elas têm como principal apontamento esse cuidado em relação àquele território, né? Então, a gente está entrando nessa discussão agora, vamos aprofundar cada vez mais essa discussão ali sobre o 4º distrito, né? Acho que nós não somos contra, né, a melhoria, muito pelo contrário, a melhoria, agora, desde que essa melhoria ela passe principalmente pelo controle social e a participação daquelas pessoas que realmente vão ser atingidas, né? Não seja uma melhoria para alguns só, né? Para alguns, exatamente. Geralmente para alguns que são os que mais têm dinheiro. E daí eles acham interessante, porque daí vem uma ideia de outro lugar, daí o estilo europeu, o estilo não sei o quê, porque daí é muito bonito, vence um concurso e tal. A gente tem dificuldade com essas coisas, né? Então, né, pra gente que vem ali da vila, ali, a gente sabe que, na verdade, o essencial, muitas vezes, é ter a casa, ter o ônibus próximo, a parada próximo, ter iluminação na rua, né, e poder ter um trabalho no fim de semana, poder ir fazer uma carne ou ficar devendo para o açougueiro, botequeiro lá e jogar um futebol e tal, né? Mas essa o lazer também, né? Essa é a essência do lazer da gente, que a gente... O ideal de reforma urbana também faz parte. A forma de comunidade que a gente quer construir, né, ela tem que ser comunitária. A gente percebeu desde 2006 que a gente mora mais ativamente aqui em Porto Alegre, que a cidade, quando a gente chegou, ela é extremamente abandonada, né? Ela era, se não me engano, a 4ª cidade de prestação de serviço, né, do país, e era a primeira ou 2ª do turismo comercial, onde os caras vinham aqui só para fazer, né, reuniões e tal, a questão de ser uma cidade segura e tal. Isso tem que ser mudado. Então, acho que uma das coisas em relação a isso, acho que agora essa questão dos coletivos que surgiram foi fundamental, os coletivos que tem, né, a Pandorga está cumprindo esse papel ali na cidade, no Menino Deus e tal, de propor uma nova forma de cultura, os espaços de luta pela questão dos espaços públicos também. Acho que é isso, é a questão da mobilidade, a galera das bikes e tal, acho que essa é a importância da cidade que a gente quer construir, né? E a luta pela moradia é um direito humano? Então, né, esse é o debate que, na verdade, pega, inclusive, na ONU, a divergência é isso, né? Inclusive, o nosso, né, o representante, né, o Papa Francisco, né, quando ele teve em Nova York, e ele foi provocado em relação a isso, porque era importante a fala dele em relação a essa questão do direito humano à moradia, é porque, na realidade, tem uma coisa que pega no ponto de vista, tanto no Habitat 2, pegou, tanto a China, Japão, Estados Unidos, né, esses países não aceitaram essa questão de reconhecer que, na realidade, né, era a moradia era um direito humano, porque a partir do momento que tu começa a aceitar que a moradia é um direito humano, subentende-se que, na realidade, todas as pessoas têm que ter o seu espaço para viver. Então, e ela começa a sair, daí ela acaba contrapondo a relação da individualidade do comércio e de ver a moradia como produto, né? Ele reconheceu, na verdade, em Nova York, essa questão, mas ele teve muito cuidado, acho que a gente respeita, inclusive, isso, né? Acho que ele fez muito mais um papel de conciliação, de tentar mediar essa discussão, né? De que ele representa uma instituição que também sempre teve ao lado dos Exatamente. poderosos, né? Exatamente. Então ele ficou ali, né, tentando equilibrar as coisas, mas dizer, nós temos total compreensão quando a gente fala né, do planeta, quando a gente fala da questão do meio ambiente, quando a gente fala da questão, né, da relação, inclusive, com os animais, com a questão da proteção, a questão de algumas culturas que sempre privaram por isso, né, de graça, né, quando fazem um processo aí de aniquilação em relação a algumas comunidades, e daí a gente pode falar tanto das comunidades quilombolas como a questão das comunidades indígenas. A gente sabe que, na realidade, não é um ataque pura e simplesmente do ponto de vista do ataque em relação àquelas pessoas, é um ataque em relação a uma forma de vida, de vivência, né, de viver, que alguns setores não aceitam. Então, e a ideia é ir cada vez mais limpando, apagando essa relação da história. Então, acho que compreender essa questão da moradia como direito humano, ela está aí, na realidade,
né, as pessoas pegaram, né, grandes propriedades no Brasil e hoje elas se sentem no direito que, na realidade, hoje, quem hoje entra para dentro do espaço é invasor e que eles não foram invasor e tal, né. A outra, a gente sempre brinca, na realidade, até o próprio Estados Unidos, quando acabou com o processo de escravidão, né, ele deu, né, 100 alqueires para cada um dos anistiados e tal. E no mesmo processo, rapidinho, que na verdade é a letra do rap dos meninos e tal, que ele, rapidinho, eles pegaram aqui no Brasil e criaram a Lei Vergueiro, né, para dar o direito pela propriedade, não pela posse. Então, para ver que as coisas também se dão muito nessa questão né, da questão das culturas, das questões de como é que não reconhecer, né, uma cultura significa também não reconhecer o direito humano. Então, nós, de certa forma, rejeitamos essa individualidade, essa questão do fortalecimento da individualidade, né? Estamos aí numa campanha nacional pela função social da propriedade, que eu acho que é importante a gente destacar aqui, rapidamente, né, onde nós tiramos como este ano e o ano que vem ser o ano que nós temos que se jogar na discussão de qual é o papel da terra no Brasil, do ponto de vista, né, de quem está no campo e do ponto de vista de quem está na cidade. Qual é o papel hoje da terra urbana, do espaço urbano, né? Cabe a uma pessoa que tem um papel em uma propriedade ficar com espaço, usufruir, pagar muitas vezes menos imposto que uma pessoa que está lá numa casa pequena e tal, sobrevivendo só daquilo. Isso cabe, né? Ou nós temos que rediscutir isso, e aquele que, na realidade, e aí ir para o imposto progressivo, por exemplo, o cara que tem lá e que está parado, ele tem que pagar mais. A gente tem países que todo mundo aqui fala, o país é de primeiro mundo, eu quero ir morar lá, só que ele não consegue compreender que, na verdade, na própria cidade onde ele mora, se ele for para outro país, o que está colocado lá vai de encontro, inclusive, à própria forma de vida dele, de defender a individualidade, a propriedade. Por exemplo, se falar da Alemanha, de alguns países aí... Aquela síndrome de vira-lata que muitas vezes o brasileiro tem, né? Falta de aceitar, né, essa questão de uma outra forma mais social de viver. Então, eu acho que esse avanço a gente precisa avançar. Então, a campanha está colocada aí, que é a campanha, né, pelo direito à função social da propriedade da cidade, né? A cidade, qual é o papel da cidade nessa luta, né? E a gente está linkando essa campanha com a campanha Despejo Zero no Mundo, que daí ela está ligada, hoje está envolvido 30 países, a gente chegou a 30 países na rede, né, para discutir, primeiro, essa questão do processo de imigração, essa questão da relação entre as fronteiras, e essa questão também mais pontual, local aqui, da questão dos despejos das comunidades, tanto as consolidadas, porque na verdade a gente não tem uma garantia de posse, né? Se nós for ver Porto Alegre, nós temos comunidades históricas, tem mais 50 anos, 40 anos, e as pessoas não têm propriedade, porque não tem um processo de regularização fundiária, não tem, tipo, a gente diz, não tem a segurança da posse da terra. Se tu não tem a segurança da posse, o principal ator que mais tem despejado no país é os governos. Não é, muitas vezes a gente acha que é o cara dono da propriedade privada ou o especulador, não, é os governos vão lá e cumprem o papel para o especulador imobiliário, depois o especulador imobiliário vem, certo, compra mais barato ou faz uma PPP com o município, um convênio, propõe uma proposta lá e assume o território e as pessoas vão para um local mais desvalorizado. Então, esse paradigma a gente precisa vencer. Isso tem a ver, então, com essa pergunta que tu colocou, que eu acho que é muito importante, assim, compreender o papel da moradia como direito humano é compreender o papel da comunidade, da vivência, né, valorizando espaço para todos, né? Acho que... Bom, vamos chegando ao final do programa, a última pergunta. Hoje, excepcionalmente, é um programa de auditório. Temos aqui a professora Diva, o nosso operário aqui do maquinário, Vinícius, também a nova integrante do Ponto Cultura, a fotógrafa Moni. Então, eu quero fazer uma última pergunta. Então, faço. O nosso convidado Ezequiel. Como acabar com a especulação imobiliária dentro do capitalismo? Então, acho que alguns
países já deram um recado, pelo menos já deram um apontamento para isso, né? Nós discutimos, daí, usando a questão aqui, vamos usar a questão da nossa cidade mesmo, né? Lembro-me que quando o Porto Alegre começou a discutir IPTU progressivo, hoje o IPTU progressivo é uma ferramenta que está dentro de uma lei que hoje a gente conhece ela como Estatuto da Cidade e tal, ele apontava na idade hoje, se nós tivéssemos conseguido vencer e ter êxito isso em 94 em diante, hoje nós teríamos, no mínimo, não teríamos o déficit habitacional que nós temos na cidade hoje, nós não teríamos os espaços vazios que nós temos hoje. Eu tenho uma quase certeza que nós não teríamos a dificuldade do ponto de vista de fundo de renda para a gestão da cidade, inclusive para a própria governabilidade, porque na verdade a gente poderia ter um sistema, inclusive, que estaria já dando conta desses problemas habitacionais, nós não precisaria estar buscando dinheiro no governo federal, estar buscando o governo, ou fazendo parceria, ou ter que ir no BID, ou ter que ir buscar dinheiro com um país que está querendo ser legal com a cidade de Porto Alegre, vir aqui querer dar um troquinho para pegar um pedaço da terra da cidade e tal. Então, assim, eu acho que isso é um desafio que a gente precisa encarar na cidade de Porto Alegre, que é essa questão, né, de taxar, né, quem tem mais, né, com valor maior, e quem tem menos não ser tão agredido do ponto de vista, né, de taxações, né. Então, hoje a gente vê que quem tem menos paga mais, e quem tem mais não paga, às vezes. A grande maioria da sonegação, se tu for olhar, né, se tu pegar a lista hoje e tu ir ali na fazenda no município, tu vai ver que quem não está pagando IPTU é quem hoje tem mais de 3, 4 propriedades, entende? E a gente vê isso também, nós fizemos lá pesquisa, e quando a gente vai para o enfrentamento, se vai fazer ocupação, nós sabemos a ficha completa do proprietário. Então, isso é uma coisa que a gente começa a compreender, que, na verdade, uma das coisas é essa questão do IPTU progressivo, a outra que eu sinalizava aqui, a própria questão de que o poder público ele tem que ter mecanismo de regular o mercado de negócio sobre a terra. Porque o momento que eu acho que São Paulo tem dado alguns exemplos em relação a isso. Por mais que a galera tenha uma crítica à governabilidade de São Paulo, agora o prefeito Haddad tem, de certa forma, sido ousado. Eu tenho ido lá, conheço a realidade da galera dos movimentos de São Paulo e tal, porque ele conseguiu, ao mesmo tempo que ter uma equipe dentro do governo dele que ajudou a elaborar o Estatuto da Cidade, se desafiou a fazer o debate na cidade, conseguiu trazer junto com eles a questão da unidade dos movimentos populares e setores mais progressistas, tanto da classe média e dos outros setores, porque se tu for dialogar com um cara que tem grana e ele vê que ele não vai perder grana também, ele vem junto, entende? Desde que daqui um pouco aquilo ali favoreça ele, a gente sabe disso. Então, assim, também eu acho que essa coisa de trabalhar uma outra forma de cidade, se desafiar, ela parte muito, né, de quem está à frente para poder também dar o canetaço e comprar isso. É óbvio que o cara pode daqui um pouco sofrer aí uma retaliação, uma improbidade administrativa e ser afastado. Bom, é o risco de cada um que tem que correr. Agora, construir a hegemonia, construir a correlação de força necessária para dar um peitaço esse eu acho que é o principal papel de qualquer administrador, de qualquer município, que cada vez mais eles dizem que administrar um município é como administrar uma empresa, beleza. Agora, o que eu tenho visto é que a maioria dos administradores desse caráter de empresa, de município, são os péssimos gerentes, porque os caras têm quebrado todos os municípios. Então, essa questão do controle da terra, dos espaços públicos, ele é fundamental. E daí passa essa questão da regularização fundiária, né? Quer dizer, acabamos de falar, quer dizer, as famílias não têm segurança nenhuma. Tipo, enfrentar a especulação imobiliária é tu rapidamente criar um processo que tu consiga ir lá estabelecer uma relação de garantia de posse dessas famílias para que ela não fique à mercê de qualquer governo, de qualquer mercado, ir lá retirar elas a seu bel prazer, ou porque tem um grande evento, ou porque vai ter uma Copa de novo aqui, ou porque vai ter não sei o quê, tem que sair dali porque vamos fazer outra coisa. Acho que precisa começar a consolidar algumas regiões da cidade
que a gente sabe muito bem que algumas regiões não são consolidadas, porque está dentro da ideia da cabeça de algum técnico fazer algo mirabolante. Então, essas coisas, elas precisam... e eu acho que isso é trabalhar, e outra é essa questão mais cultural mesmo, né? Tipo, nós temos feito trabalho formiguinha, né? Acho que a gente precisa fortalecer mais essa relação entre as comunidades para poder elas também compreenderem que elas precisam fazer essa participação. Se nós pegar o exemplo de Porto Alegre, né, nós do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, de certa forma, não temos mais tanto, mas diz, aquela empolgação em relação ao orçamento participativo, porque a gente acha que o orçamento participativo, ele também foi sucateado, é que a gente vive ciclos, eu acho que fechou um ciclo e a gente precisa estabelecer uma nova regra, uma nova fórmula e se usar novas coisas que serão necessárias do ponto de vista da participação popular e do controle social, certo? E não são mais, eu acho que é importante a partir da onde a gente conseguiu acertar, né, teve êxito, eu acho que é fundamental isso, né, eu acho que para o país inteiro, acho que foi fundamental, mas a gente precisa partir dali para outros, para a gente não se tornar, ficar num ciclo vicioso aí, e a gente sabe, se a gente for falar de próprio orçamento participativo, plano de diretores e outro sistema, quem determina hoje é o Sinduscom, onde é que ele quer construir, se ele quer com aumento de construção de índice, né, aumento do índice construtivo, né, então, bom, aí entra no debate, Porto Alegre é uma das poucas capitais que ela tem zona rural, né, então, como é que a gente concilia essa questão da produção do nosso alimento, quer dizer, produz, se a gente for falar de hortifrutis, de alface, né, repolho, couve-flor, essas coisas, a gente produz seria o necessário para a população de Porto Alegre viver, e a gente acaba mandando isso para a Ceasa, mandando para outros locais, quer dizer, esse fortalecimento dessa cidade sustentável, que daí os caras dizem, cidade sustentável, mas os caras não conseguem planejar o cara que produz lá na Extrema, lá no Cantagalo, trazer o produto dele e botar numa feira aqui, comercializar. Nós temos as feiras agroecológicas, mas acho que elas são quase insuficientes perto da demanda, onde a gente percebe cada dia, se a gente for ver a água e as outras coisas, cada dia nós temos cada vez mais envenenando o nosso filho, criando novas doenças. Eu acho que isso que é importante nessa questão, e que tem a ver com, a gente sempre pega, né, o Zafari, falar de especulação imobiliária, falar do Zafari, né? Que hoje é uma incorporadora. Que é uma incorporadora e que, na verdade, tem a sua própria dinâmica, tem os seus próprios especuladores, tem o seu método, tem as suas pessoas que vão lá, fazem a negociação, ou vão lá e ocupam para reduzir o valor, para depois ele vir e comprar o local. Então, essa discussão sobre como a gente poderia estar dialogando sobre a questão numa sociedade capitalista, ela acho que é poucos passos, mas acho que são passos, pelo menos, que melhorariam um pouco assim, a forma de vida da gente, né? Mas a 20 de novembro, ao passar de ocupação a assentamento, acabou com a especulação imobiliária naquele espaço. Sim, exatamente. Então é um modelo. É uma vitória. É um modelo, a gente até brinca, né? Quando eu digo que a gente pegou um pedacinho da cidade, porque a briga foi muito grande. E quando a gente tem esse monte de ideia de abrir para as pessoas virem e tal, né, é porque não é a casa ou apartamento das pessoas, é um pedaço do território, é compreender que aquilo ali é um pedaço do território conquistado, né, e que a gente não está falando ali de pouca coisa, estamos falando de, no mínimo, né, hoje está em torno aí de 4 milhões de reais o valor daquele pedaço de terra ali, né, sem reforma, sem nada, daquele jeito. Então, imagina que a gente também vai estar trabalhando e gerenciando aí um processo de em torno de mais 3 milhões para reforma, fora outras captação de recursos que a gente vai estar buscando tanto a nível internacional como das relações aqui dentro do Brasil e tal. Então, assim, e gestionado por pessoas, e eu sempre, tipo, a própria cooperativa nossa, que hoje vai gerenciar e que está trabalhando um processo dentro de uma gestão que tem um caráter aí com mais de... se provoca com uma gestão com mais de 5 milhões, é com uma galera que está vendendo cuca na ocupação na Mauá Calda Júnior para sobreviver, fazia extenso nas camisetas para vender para a galera, entende? Que a gente conseguiu,
no processo de autogestão, de autoaprendizado, de um ensinar o outro, de troca. A gente fez a nossa própria faculdade de vida ali, né? E hoje as pessoas estarem junto com outras que estão se somando agora, né? Poderem se ousar, né? A construir a sua própria ideia de vida, a realizar a sua relação de sonho. Eu brinco, até tem umas meninas que se somaram agora na equipe técnica, né? O coletivo, a gente está criando um coletivo técnico e tal, né? A gente brinca, eu até brinquei com elas, eu disse, olha, vocês agora fazem parte do nosso sonho coletivo, então cuidem bem deles, né? Sonhem com a gente e tal. Então, acho que a 20 de novembro, para nós, para o Movimento Nacional, para a CONAN, né, que vem há vários anos organizando os comunitários nas associações de bairro, nós temos ali algo a ser trabalhado. Acho que é um bom exemplo, sim, com certeza, a ser seguido, né? Essa questão, né, nossa aqui da pauta, mais da questão racial, do autorreconhecimento, do fortalecimento. Acho que a gente precisa, em Porto Alegre, trabalhar melhor isso, né? Nós temos praticamente 8 quilombos aqui urbanos aqui na cidade de Porto Alegre, e a gente percebe que não avançou quase nada do ponto de vista de política que ajudasse, né, esses quilombos se fortalecer enquanto comunidades. E é óbvio que esses quilombos eles estão enraizados em locais extremamente, né, de valorização do ponto de vista do mercado, os metros quadrados extremamente altos, né? A gente parou um pouco de falar do Quilombo do Silva, o que é o metro quadrado naquela região. Então, acho que essas coisas, assim, elas precisam ser melhor trabalhadas. Acho que a gente precisa encarar melhor essa discussão, assim, né? Então, acho que esse conceito que está colocado ali na ocupação 20 de novembro, ele se provoca muito a isso, né? Tem ali pessoas também que estão, né, em movimentos de organizações, né, de movimento negros e tal. Então, acho que a gente está ali tentando trabalhar para provocar principalmente nossos filhos, a nossa gurizada que está aí e tal. E mais uma vez dizendo, né, nós compreendemos que violência gera violência, e todas as experiências que a gente teve, nós, né, por enquanto Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a gente vai em todas as comunidades, porque a gente consegue compreender, né, de certa forma, a dificuldade que cada um passa, a peculiaridade de cada comunidade, a respeitabilidade em relação à questão do protagonismo local do território onde as pessoas estão vivendo, né? E só a pessoa vivendo nesses locais mesmo para compreender de fato mesmo as dificuldades que se passam, né? Então estamos chegando ao final desse programa, mas antes a gente tem 2 recados para dar. Semana que vem, dia 18, o que a gente tem aqui na Integração, Freitas? Então, vamos ter a nossa 4ª edição da Síncrese Americanista, que é a nossa o Ezequiel reunião. já está convidado, a professora também já está convidada, e os 2 técnicos também, então. É a nossa reunião oficial de estudo. Vão ter 2 palestras, uma com o professor Orson, que é do Coletivo Fanon, sobre filosofia africana, e vão ter uma palestra com o Ricardo, da Associação Cultural José Martí, sobre Cuba. Sobre a Revolução Cubana, relacionando com a nossa América. Perfeito. Está convidado, então. Não, perfeito. Sábado que vem. E espalha o convite lá pro pessoal 2 da tarde. do assentamento. 3 da tarde. 3 da tarde. Tá, então, assim, já vou fazer a troca de convite aqui, né? Na verdade, amanhã a gente tem uma atividade na Ocupação Saraí, que ela teve movimentação no processo dela dia 6 agora, está em aguardo da decisão de justiça, né? Onde a gente está lá com 20 famílias lá na resistência. A gente já está há 2 anos e 6 meses naquele prédio, né? Então, isso já demonstra um pouco. Aí também já registrar que, na verdade, a gente fez todo, a partir dali do processo Saraí, logo depois teve todas aquelas ocupações no ano passado, e agora culminando também com essa questão mais da Lanceiro, que está mais em xeque e tal, né? A gente saiu agora o edital do Tribunal de Justiça de uma provocação que a gente fez uma missão um ano passado, se eu não me engano, fizemos uma missão em várias ocupações, tivemos reuniões com o Tribunal de Justiça, a Câmara Municipal, Legislativo, Piratini. Agora saiu a decisão de que, na verdade, foi criado um comitê de mediação de conflito durante 1 ano. Na realidade, aquelas
comunidades que estavam sofrendo ameaça de despejo naquele momento e tal, elas foram jogadas para dentro desse processo desse comitê, elas ficarão num processo de análise dentro desse comitê, e os processos de ocupações que houverem agora, eles não se darão, de certa forma, de imediato, o juiz terá que encaminhar para o espaço de comitê de mediação de conflito para que primeiro tenha uma relação entre o proprietário, o poder público, para depois realmente usar o poder da polícia ou qualquer poder opressivo para tirar as famílias. Então, isso também está muito pouco divulgado, mas é uma conquista, né, de muito estudo, muita, né, peleia, muita organização, muita discussão. É um projeto piloto no Brasil, então, na verdade, é uma experiência que a gente vai estar levando para o resto do país, né, e é uma vitória para quem acredita que, na realidade, tem que disputar o solo urbano, tem que disputar o território para poder continuar vivendo, né. E daí, nisso, falando da Saraí, de sábado, a gente vai estar com uma atividade lá de festa de resistência, né, a partir das 6 horas da tarde, né, e no dia 18 a gente vai ter uma assembleia da 20 de novembro, nesse horário provavelmente vou estar envolvido nessa questão da assembleia da comunidade do assentamento, e depois, às 18 horas, o pessoal, mais uma vez fortalecendo essa ideia lá da questão da resistência lá na ocupação Saraí, a gente vai estar fazendo uma festa, que daí é a festa do meu aniversário, que a gente vai estar fazendo lá para, né, estar trabalhando e agregando, e o pessoal poder também estar indo lá conhecer, fortalecer na resistência lá daquele espaço, que mais uma vez a gente sempre frisa, né, eu olho aqui a professora e me lembro, tipo, mais uma vez dizer que a gente, não foi por acaso que a gente botou o nome Saraí lá naquele espaço, né, e que é o nome para ficar dialogando o tempo inteiro, né, tanto a lanceiros também. Às vezes as pessoas não se percebem desses nomes, assim, né, e eu vejo, grande parte das pessoas, às vezes, não consegue ligar a questão da Lanceiros Negro com a história do povo gaúcho, não consegue ligar a questão, né, do nome da ocupação Saraí com o nome de uma pessoa, foi a primeira vereadora negra dessa cidade aqui, né, e que sempre, para nós, ela morreu batalhando, trabalhando, né, em prol dos outros. Foi uma das poucas socialistas na prática que eu conheci mesmo, de fato, assim, e a questão da própria 20 de novembro, então dizer que a gente tem tentado fazer a nossa parte dentro desse tema, dessa discussão, e por isso que a gente daí está convidando vocês, e ao mesmo tempo, né, fazer esse convite e dizer para vocês também que vocês estão provocados a gente organizar alguma coisa de caráter aí, né, se é um debate, alguma coisa a gente pode organizar daqui um pouco lá, convidar outras pessoas também que a gente conheça para estar fazendo essa discussão aí, tá agregando aí, fortalecendo inclusive a própria rádio aí, que queremos ser parceiro aí do fortalecimento dessa proposta, com certeza. E só revidando essa convocação, então, nós temos o espaço aberto aqui para a ocupação Saraí também, quem sabe se tu quiser mediar essa relação conosco aí, perfeito, trazer um representante da ocupação Saraí para fazer uma história em pauta só sobre essa ocupação. Perfeito, Tá, eu acho que é ótimo, acho ótimo. E neste domingo, dia 12, aqui no La Integração, a partir do meio-dia, vai ter também um galeto com música para comemorar o Dia dos Namorados aí. O pessoal apaixonado, os que... Ao meio-dia. A partir do meio-dia, vai até às 22 horas, aí o Zezinho tá promovendo. Um galeto com música, vai tá bom esse aí. O pessoal lá depois, se quiser comemorar seu aniversário, quiser vir para cá comer um galetinho, já tá feito... Não, meu aniversário é dia 18. O galeto é dia 12, né? O galeto é dia 12. O galeto é depois da festa Saraí, no outro dia, já dá para divulgar lá. Não sei então faz... Pegar o telefone, tem o telefone, como é que... Depois a gente pega o Zezinho ali. Tá bem. Para fazer a divulgação. Certo. Então, Ezequiel, muito obrigado aí a essa participação. Manda um abraço para todo o pessoal lá do assentamento 20 de novembro. Um agradecimento à Ani também. E a Ani que fez essa intermediação com entre certeza. tu e o pessoal do assentamento lá. E sexta-feira que vem estaremos com surpresas no História em Pauta. Surpresa. Tá, só para registrar, a Ani, na verdade, estava para vir aqui, ela não veio, porque na verdade ela está lá numa atividade no fórum, estavam discutindo hoje a questão das ocupações dos estudantes, né? E daí a nossa filha estuda ali no IE,
e aí a Nia é uma mãe atuante, né? Então a gente meio que se deu uma revezada aí, ela foi lá, já estava acompanhando com a gurizada essa questão das ocupações, e a gente meio que se dividiu. Mas agradecer a todos e a paciência também da galera aí, e dizer quem está ouvindo, que está aí acompanhando pela web e tal, se quiser colar lá tanto na Saraí como na 20 de novembro, né? A gente deixa aí esse convite aí, né, para o pessoal se somar e ajudar nós nessa peleia. Depois eu te mando o link do programa pelo YouTube. Perfeito. Então tá, até sexta-feira que vem.